Bom dia, meus amigos. Aqui quem vos fala é o professor Marcos André. Tá bom? A gente vai ver a nossa aula aqui do terceiro bimestre, terceiro ano do ensino médio, tá? Tanto para os alunos do Carlos Arnoldo Abruzini quanto para os alunos do Barão do Rio Branco, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, o conteúdo que a gente vai estudar no terceiro ano é o conteúdo de Química Orgânica, tá bom? Vamos começar pelo materialzinho que eu coloquei lá na plataforma para vocês. E a gente começa com a definição de química orgânica. Galera, a química orgânica, ela recebia esse nome porque as substâncias que eram chamadas de orgânica eram aquelas substâncias que eram extraídas diretamente de organismos vivos. Desculpa que eu tô com um probleminha na língua aqui, às vezes vai sair um pouco confuso, tá? Então, aquelas substâncias que eram extraídas tanto de organismos animais quanto vegetais eram chamadas de orgânica. Só que em 1828, né, como eu coloquei aqui no material, ó, em 1828, um cientista alemão chamado Wöhler, ele produziu a primeira substância orgânica em laboratório, que foi a ureia. Então, a partir do cianato de amônio, que é uma substância inorgânica, ele produziu a ureia, que é uma substância orgânica. E aí caiu por terra a chamada teoria da força vital, que dizia que para que uma substância orgânica fosse produzida, era necessário uma força vital, a força que vem da vida, né? Como o Wöhler conseguiu produzir uma substância orgânica a partir de uma substância que não tinha nada de força vital, era uma substância inorgânica, então essa teoria foi largada de lado e a partir de então várias outras substâncias orgânicas foram sintetizadas artificialmente em laboratório, tá bom? E aí, por que continuou o nome química orgânica, já que a partir de então as substâncias não eram mais extraídas de organismos vivos? O nome persistiu porque perceberam que essas substâncias que eles davam o nome de orgânica tinha uma coisa em comum, que era o elemento carbono. Então a química orgânica passou a ser a química dos compostos de carbono. Essa é a definição moderna da química orgânica. Tá bom? Então, para que uma substância seja orgânica, ela tem que conter o quê? Carbono. Tá joia? Bom, principais elementos dos compostos orgânicos que a gente vai ver. Aí o Porquinho respondeu aqui, ó. O professor perguntou, galera, quais são os principais elementos orgânicos? Porquinho, oink. Na lata. Exatamente isso. Porquinho inteligente, ó. Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio e carbono. Além disso, olha como é que o porquinho é inteligente. Ele ainda coloca em ordem de ligação, ó. O hidrogênio realiza uma ligação, o oxigênio realiza duas, o nitrogênio realiza três e o carbono realiza quantas? 4 ligações. Tá? Ligações covalentes. Tá bom? Bom, características do átomo de carbono. Por que o carbono é tão especial, né? Que foi criada uma química só para estudar os seus compostos. Ele é tetravalente, ou seja, realiza 4 ligações. O Porquinho já tinha respondido aqui, né? Ele faz ligações simples, duplas ou triplas. Então eu posso ter cadeia carbônica com ligações simples, dupla ou tripla. E além disso, o principal, né, para que ele seja tão especial é que ele forma cadeias longas e estáveis, né? Então, por exemplo, uma molécula de proteína tem milhares de átomos de carbono para uma molécula, para cada molécula, tá? Então daí vocês podem ter uma noção de como você pode ter uma variedade de compostos orgânicos diferentes. Classificação das cadeias carbônicas. A gente possui 4 classificações para as cadeias. Ela pode ser aberta, ela tiver 2 pontas, né, pelo menos, ou fechada, quando ela não tem um começo e um fim, ela fecha. Normal, quando ela só começa em um lugar e termina no outro, ou ela está toda fechada, ou ramificada, ela vai para outros sentidos também, ó.
Eu tenho mais de uma ponta aqui. Aqui eu tenho, quando a cadeia é fechada, tudo que tiver de fora é ramificação. Saturada só possui ligações simples entre carbono, e insaturada vai possuir ligação dupla ou tripla entre carbonos. Então aqui, ó, dupla ou tripla. Cadeia homogênea, né? É aquela que não tem elemento diferente de carbono no meio, e cadeia heterogênea é aquela que tem. Agora olha só, essa fórmula que eu estou usando aqui é chamada fórmula de bastão. Como é que é a fórmula de bastão? Vou explicar aqui para vocês. Na fórmula de bastão, o átomo de carbono ele não aparece. E se tiver algum hidrogênio ligado a ele, o hidrogênio também some. O átomo de carbono ele vai ser representado pelas dobras e pelas pontas vazias. Porque se tiver um oxigênio no lugar dele, aí não tem carbono. Então, pontas vazias. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Aqui tem uma ponta vazia, tem um carbono. Aqui tem uma dobra, tem outro carbono. Tem outra dobra e outra ponta vazia. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono. Aqui, cadeia fechada, só tem dobra. 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Entenderam? Ó, esse aqui, por exemplo, ó, ele tem um oxigênio na ponta, então não é uma ponta vazia, então não tem carbono. Aqui é a dobra e aqui é uma ponta vazia. Então aqui eu tenho 3. Tá falado? Vamos lá. Bom, o que é a cadeia principal de um composto orgânico? Quando a cadeia é ramificada, a gente precisa identificar o que é a cadeia principal e o que é a ramificação. Por exemplo, nessa cadeia grandona aqui, ó, o que é a cadeia principal e o que é a ramificação? Eu coloquei a cadeia principal em vermelho. A cadeia principal é sempre a mais longa, é aquela que tiver o maior número de átomos de carbono. Então por isso que eu não continuei para cá, ó, eu subi para ela ficar maior. Como é que você numera a cadeia principal? Você vai numerar, ó, a numeração da cadeia principal, a numeração dos átomos de carbono, né? Você só numera carbono, tá? A numeração ela segue a seguinte prioridade: 1. Você vai numerar a partir da ponta mais próxima do grupo funcional. Professor, o que é grupo funcional? Oxigênio ou nitrogênio, tá? Vou botar aqui, ó, O ou N. Se não tiver grupo funcional, você vai numerar da ponta mais próxima da insaturação. Lembra de cadeia insaturada, é aquela que tem dupla ou tripla. Então a insaturação é justamente uma ligação dupla ou tripla. E se não tiver insaturação, aí você vai numerar da ponta mais próxima da ramificação. A gente chama de radical, tá? Então vamos lá, vamos classificar essa cadeia carbônica aqui embaixo, ó. Vamos começar a atividade. Classifique a cadeia carbônica abaixo utilizando 4 critérios. Então vamos lá. Ele é aberta ou fechada, galera? Cadeia aberta, né? Tem começo e tem fim. Aqui, ó, como eu usei um programinha para formar essas cadeias carbônicas, ele não deixa a ponta vazia no final não, ele mostra o carbono do final, tá? Então não vai contar 2 vezes aqui nessa ponta não, é o carbono. Aberta. Normal ou ramificada? Vamos ver, eu vou começar a numerar, ó. 1, 2, 3, 4, grupo funcional. 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui está mais próximo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou continuar para ela ficar maior. 7, 8. Então tem 8 carbonos. Esse cara aqui é ramificação. Então ela é ramificada. Ah, professor, e a dupla O é ramificação? Não. Ramificação é feita de carbono. Anota isso aí no teu caderno. Quando não for carbono, não é ramificação, é grupo funcional, tá? Então ela é ramificada.
Saturada ou insaturada? Tem ligação dupla aqui, ó. Então ela é insaturada. Dupla entre carbono. Lembra que a classificação é da cadeia carbônica, tá? Essa dupla aqui não conta como insaturação da cadeia carbônica, não. Porque não é entre carbonos, é entre carbono e oxigênio. Mas tem uma dupla aqui, ó. Então é insaturada. Homogêneo ou heterogêneo? O oxigênio está no meio da cadeia carbônica? Não. Ele interrompe a cadeia carbônica? Não, ele está para fora. Então a cadeia carbônica é homogênea. Cuidado para não confundir. Se ele estivesse no meio, ele seria heterogêneo. Vamos para o 2. O nylon é um polímero de condensação, mais especificamente da classe das poliamidas, que são polímeros formados pela condensação de um diácido carboxílico como a diamina. Uma das variedades desse polímero pode ser obtida por meio de uma matéria-prima denominada caprolactana, cuja forma estrutural tá aí. Analisando essa cadeia, podemos classificá-la como? Vamos lá, aqui ele está usando um outro tipo de classificação, eu vou escrever aqui para vocês, ó. A classificação que ele está usando é a seguinte, ó, alifática, alicíclica e aromática. Alifática nada mais é do que cadeia aberta. É um nome estranho para ele dizer cadeia aberta. Alicíclica, cíclico vem de fechado, então é uma cadeia fechada. E aromática, o nome já diz, é a cadeia aromática. Como é que é uma cadeia aromática? Ela é uma cadeia fechada, mas que tem uma bolinha no meio, ó, que a gente chama de anel aromático, tá? Bom, essa cadeia aí, ela é fechada, então ela é alicíclica, né? Ela é saturada, porque a dupla não está na cadeia, ó, a dupla está para fora, então a cadeia só tem ligações simples, então ela é saturada, então você já elimina a letra B, que está dizendo que é insaturada, elimina a letra D, que também está dizendo que é insaturada, e elimina a letra E, que também está dizendo que é insaturada. Beleza? Opa, e também elimina a letra C. Sobrou quem, galera? Letra A, não precisava nem ter feito esse rabisco todo, né? Depois que eu fui ver que só sobrou uma. Vamos apagar esse rabisco aí. Pronto. Então, letra A, já eliminamos. Mononuclear quer dizer que é uma cadeia fechada sozinha. O que seria polinuclear? Ó? Isso aqui é polinuclear. Ó. Tem mais de um núcleo, tá vendo? Mais de um núcleo. Beleza, vamos lá. A classificação da cadeia carbônica abaixo ela é aberta ou fechada? Aberta. E também todos estão dizendo aberta. Normal ou ramificada? Ela é normal, galera. Porque isso aqui não é carbono. Ramificação é feita de carbono. Isso aqui é grupo funcional. Então ela é normal. Então ramificada já sai a letra A. Essa é a letra D. Homogênea e heterogênea. Ela é heterogênea por causa desse oxigênio que está quebrando a cadeia no meio. Esse está para fora, mas esse aqui está dentro. Então ela é heterogênea. Já elimina a letra B. Só sobrou a C e a E. Vamos para o último. Saturada ou insaturada? A cadeia carbônica é saturada, porque a dupla está fora. Então, gabarito letra C. Show? 4. O óleo de citronela é muito utilizado na produção de velas e repelentes. Na composição desse óleo, a substância representada a seguir está presente em grande quantidade, sendo, dentre outras, uma das responsáveis pela ação repelente do óleo. A cadeia carbônica dessa substância é classificada como aberta e continua. Saturada ou insaturada? Insaturada. Ó, ligação dupla e ligação dupla. Então, já elimina aqui, já elimina aqui. Vamos lá. Ela é ramificada? Sim, a ramificação aqui, ó. Então, beleza. Então não posso eliminar, elimino essa que está dizendo que é normal. Não é aromática, que não tem a bolinha. Então, sobrou o que? Letra C de casa. Show? Vamos para 5, para a gente fechar.
A fluoxetina, presente na composição química do Prozac, apresenta a fórmula estrutural. Com relações compostas, é correta afirmar que ele apresenta. Cadeia carbônica cíclica é fechada, cadeia carbônica? Sim. É saturada? Não. É insaturada porque tem várias ligações duplas dentro da cadeia fechada. Cadeia carbônica aromática? Sim, porque olha só, galera. Quando você tem uma carbônica fechada com 3 duplas intercaladas, isso aqui é a mesma coisa que a anel aromático, que é essa bolinha aqui, ó. É a mesma coisa. Ela é aromática, tá? Então ela tem cadeia aromática. Ela é homogênea? Não, porque tem um oxigênio no meio, tem um nitrogênio no meio, então ela é heterogênea. Cadeia carbônica mista e heterogênea? Cadeia carbônica mista, por quê? Porque ela é aberta e fechada. Tem uma parte aberta e tem uma parte fechada. Ela é heterogênea? Sim. Gabarito, letra C. Mas vamos ver a letra D. Somente átomos de carbono primário e secundário? Deixa eu ver. Não. Deixa eu ver aqui. Aquele não é. Aqui, ó. Esse carbono aqui está ligado a 3 carbonos. A esse e a esse. Então a gente chama ele de carbono terciário. Por isso que não é. E a fórmula molecular a gente não vai aprender hoje a montar não, tá? Porque dá um pouquinho de trabalho. Então a gente vai fechar o conteúdo aqui, tá bom? Eu vou salvar esse arquivo, daqui a pouco vou colocá-lo na plataforma. E na próxima semana, na segunda-feira, eu vou colocar um material novo lá para vocês. Tá joia? Grande abraço aí, um bom fim de semana, né? Já estamos na quinta-feira. Bom fim de semana para vocês.